Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Percebi que eu tô gritando muito, que eu não me acostumei ainda com o microfone de lapela, então hoje tentarei falar mais baixo. E hoje nós vamos falar do que? Agente Secreto, aí a novidade do cinema nacional, dirigido por Kleber Mendonça Filho de Bacurau, que já é, né, um clássico moderno do nosso cinema. Ele estreou semana passada, então ainda dá pra pegar no cinema, então aproveite para assistir. O vídeo hoje vai ser dividido em duas partes. Eu vou falar uma perspectiva geral do filme primeiro, e depois eu vou avisar, porque eu vou começar a dar spoilers, porque os meus vídeos costumam ter bastante spoiler. Mas como é um filme bem recente e é legal a gente apoiar o cinema nacional, vamos fazer aí essa separação. Ok? O filme, que é estrelado por Wagner Moura, ganhou 2 prêmios no Festival de Cannes. E se você já acompanha o Festival de Cinema, de Cannes principalmente, não é normal um filme ganhar mais de um prêmio principal. E o Agente Secreto ganhou 2 prêmios. Melhor ator pro incrível Wagner Moura e melhor diretor pro Kleber. Mas sobre o que é esse filme? Ele conta a história de Marcelo, que ele está fugindo de onde ele está. Ele está indo para Recife. Por causa, qual que é o contexto, né? A ditadura de 1977. O ano do filme é 1977. Então ele está fugindo porque ele está sendo perseguido. No começo a gente nem sabe por quê, mas em várias vezes durante o filme é repetida a informação que ele não anda armado. Ele sempre fala, não ando com arma tal. Eu acho que essa é uma informação muito importante para lembrar depois. E aí ele vai nessa casa praticamente de refugiados, que é aí gerenciada pela incrível Dona Sebastiana, essa atriz, Tânia Maria. Ai, que mulher! Eu tô apaixonada por ela. Eu quero o spin-off contando a vida dela, porque ela é maravilhosa. Então lá tem vários outros refugiados por causa da ditadura. Tem um menino que fugiu da família por ser homossexual. Então assim, é um lugar que, né, eles podem ficar. E aí ele consegue um emprego lá numa repartição pública, num negócio de arquivo, que ele vai atrás de um arquivo sobre a mãe dele. E ele vai tentando ali recompor a vida dele do jeito que for possível, né? Uma coisa muito interessante é que o desenrolar da história é como se realmente a gente estivesse vendo um mistério sendo solucionado, porque eles vão dando poucas porções de informações, e aí você vai pegando tudo, vai juntando as questões. O gato passou doido pra quê? E aí você vai juntando as coisas, aí no final as coisas começam a fazer mais sentido. O grito do gato, o gato tá doido, talvez o microfone não pegue, tomara que não. Vamos lá. E a gente vai descobrindo um pouco sobre a família dele, que ele tem um filho, a gente descobre qual o nome dele de verdade. Então é realmente muito interessante o porquê que ele está sendo perseguido e consegue ser chocante em várias partes. E lógico, mostra ali o relacionamento dele com outras pessoas lá sendo refugiadas. Tem dois angolanos lá, outras pessoas, uma moça que ele inicia um relacionamento porque a esposa dele faleceu. E aí, quando chega no motivo dele ser perseguido, você fica assim, meu Deus, total, entendeu? Então, assim, é incrível de ver, porque eu acredito que ninguém tá esperando as coisas que vão desenrolando no filme, e mesmo assim é extremamente interessante. Uma crítica muito boa, muito válida. Tem gente falando assim, pô, de novo falando de ditadura, quantos filmes da Segunda Guerra Mundial a gente já viu? Mas é porque foi com o europeu, né? A guerra mundial que foi mais na Europa, lá, e por causa das coisas da Europa. Mas existem muitas coisas para se falar na ditadura, principalmente em relação à memória e de como realmente foi aquele período para vários tipos de pessoas, mesmo as que talvez não estivessem tão politicamente envolvidas com o conflito central. Uma dica que eu dou para quem for assistir o filme é que não assiste o filme e já tenta lugar no Letterboxd. Eu falei que é isso no meu Instagram, ou vou falar sobre isso, vou mandar mensagem, vou fazer um vídeo. Esse filme você tem que parar,
depois que você assistiu, você tem que dar uma absorvida, entendeu? Você tem que digerir ele, todas as informações e o que elas significam para o Brasil e para nós brasileiros, que é um tema ainda extremamente pertinente, porque nos últimos anos a gente foi descobrindo que a nossa democracia talvez não seja tão forte quanto a gente imaginava. Eu dei 5 estrelas no Letterboxd, porque eu amei mesmo, então vale super a pena assistir. E agora é a hora do spoiler, então quem vai assistir o filme, é bom assistir sem ver essa última parte, ou quem gosta e não se importa, vamos lá. Mas recomendo só pra quem já assistiu o filme. Então, montando o quebra-cabeça desse filme, né, mostrando ali o Marcelo, o filho dele Fernando, que na verdade o Marcelo é Armando, e como, né, essa história vai desenvolvendo. O que eu achei muito doido é quando a história vai sendo contada, de repente a gente descobre que a gente tá vendo. Sempre a história de um filme tem um narrador, é num ponto de vista de alguém, sempre. Mesmo que seja em terceira pessoa, alguém está ali mapeando o que a gente segue ou não. E a gente descobre que é o caso de uma moça fazendo uma pesquisa, 2 moças no começo, depois é só uma, com fitas da época da ditadura, ouvindo o que aconteceu, tudo mais, e para transcrever e guardar essa memória. Então a gente está vendo pelo lado delas como pesquisadoras, principalmente de uma pesquisadora que acaba indo até além. O filho do Armando está morando com os avós, porque não é seguro, eles estão tentando conseguir um passaporte para sair do país. Aí tem uma moça ajudando, moça não, né? A Maria Fernanda Cândido e um outro pessoal tentando ajudar ali quem precisa sair, ir embora e tudo mais. Aí a parte que vai te deixar doido da cabeça. O motivo que o Marcelo teve que fugir. Ele irritou uma pessoa poderosa e rica. Ele não era polícia, ele não era político da oposição à ditadura, nada, ele só era um pesquisador de universidade, coordenador de um departamento de pesquisa, e ele irritou esse poderoso, porque esse poderoso insultou ele e a mulher dele. O interessante é que a gente nunca sabe exatamente como a mulher dele morreu. Eles falam sobre uma pneumonia, mas a gente não sabe se é verdade ou se foi só o que foi falado pro filho deles. Então, assim, é estranho ela sumir no meio dessa questão e, não, foi uma pneumonia. Isso não é explicado no filme. E por quê? E também vai contando toda a história, tiriri, tororó, tururu. Isso aconteceu porque uma reunião de investimento, que o cara lá do investimento falou assim, olha, isso aí que vocês estão pesquisando não é pertinente pro Brasil, tal. Rolou briga, tiranana, e só por isso o cara falou assim, eu vou matar esse cara. E ele contrata ali 2 matadores de aluguel pra matar ele. Então a gente fica sabendo, por causa dessa pesquisadora, como que afetou a família dele, os depoimentos, nananana. E a história dele encerra meio abruptamente, porque de repente ele foi morto. Então a gente tem os 2 matadores de aluguel, aí eles contratam uma pessoa, eles terceirizam o serviço, e esse cara mata um dos matadores de aluguel e morre depois. Enfim, é uma questão assim... a gente vai vendo e ele morre e só tem uma foto dele morto. Por quê? Porque não foi registrado nada além disso, porque eram depoimentos dele, de pessoas próximas e tudo mais. Essa história não é real, tá? Ela é uma ficção baseada em várias ocorrências reais durante a ditadura militar no Brasil. Então, o que aconteceu? E aí, acaba ali. E aí, de repente, as meninas uma das meninas que estavam pescando no começo tá vendo outra coisa, enquanto a menina pescadora ainda tá lá, porque do nada decidem pedir de volta esses arquivos para não continuarem mexendo. Então, assim, mas ela fez uma cópia de tudo bonitinho, que ela não é boba, né? Então a gente nem sabe quem matou ele, tudo mais, mas foi tiro, ele ficou lá, para estirado, foi assim, foi bem pesado, assim, né, nesse sentido. Que era o que realmente foi a ditadura, que foi muito pesada. E aí essa pesquisadora que continuou e fez a cópia, ela vai atrás do Fernando, que agora é um médico, e também é o Wagner Moura, maravilhoso. E ele faz os personagens de forma tão diferente que realmente parece que são 2 pessoas diferentes, sabe? E aí ela fala assim, olha, eu trouxe, você faz o que
Se quiser, ele fala, olha, eu não lembro muito nada, ele era muito criança e tal, mas eu prefiro seguir em frente. O que eu acho que faz sentido com famílias de vítimas que acabam falando assim, cara, aconteceu, foi horroroso e talvez eu não queira ficar com isso andando na minha cabeça. O que é extremamente válido, né? Então, assim, é bem interessante todas essas perspectivas em relação à ditadura que eu acho que eu não vi nenhum material que tratasse dessa forma, tanto sobre a dificuldade de ter informação até hoje, a dificuldade de culpar, né, de condenar os culpados até hoje e a marca que criou na sociedade. E a pessoa, né, esse tal Armando Marcelo, o agente secreto, ele, na verdade, era só um pesquisador querendo fazer o trabalho dele. A pesquisa no Brasil, principalmente Norte e Nordeste, é muito forte, sempre foi. Muitas coisas revolucionárias na medicina mundial começaram aqui no Brasil. Então, era uma pessoa que não estava ainda, não fez nenhum embate direto, mas foi uma vítima da repressão e principalmente porque a polícia ficou toda aparelhada e os poderosos sempre conseguem ali, né, mexer os pauzinhos para as coisas acontecerem do jeito que eles querem. Então, no final, eu lembro que eu saí assim do cinema e normalmente eu termino o filme, minha cabeça já não sei quantas estrelas no Letterboxd. Esse realmente não apareceu nada porque realmente é um fim que tá sendo muito divisivo nas redes sociais. Eu já vi bastante gente falando, porque as pessoas esperam que a história do filme acabe redondinha. Mataram mesmo o Armando, foi quem matou foi esse, ele foi culpado. Não. Mas a realidade não é assim. E ainda assim é um filme divertido, tem a questão da perna cabeluda, que realmente é um mito lá de Recife, então achei incrível. E é muito engraçada essa parte. A galera lá, a Dona Sebastiana é estrela do filme. Não tem, nem pra Wagner Moura. Ela é a pessoa. E uma coisa interessante que o Kleber colocou no filme foi uma referência ao caso Miguel. E aquele menino que a mãe foi fazer alguma coisa para a patroa ficou de olho no filho e o filho acabou morrendo. Isso é referenciado. Então, assim, não é daquela época, ele insere, coloca, mas mostra também como que é o tratamento da justiça com os ricos e poderosos e o tratamento da justiça com as pessoas comuns. Naquela época era assim e continua assim. Então, gente, é um filmaço. Chance de Oscar, eu acho que internacional, a gente vai entrar na indicação, mas duvido ganhar, eles não vão dar pro Brasil dois anos seguidos, não tem chance. Eu acho que o Wagner vai ser indicado ao Oscar e vai ficar ali, talvez, entre os três ali, disputando vaga, ganhando um prêmio aqui, um prêmio lá, mas esse ano é um ano que, apesar de não estar forte, ele tem alguns filmes chaves de algumas pessoas que eu ainda vou ter que falar sobre e pode atrapalhar aí a campanha do nosso menino. Mas Cannes já é muito importante, é um reconhecimento incrível. E, gente, aproveite, vai no cinema, assiste, porque, olha, é quase 3 horas de filme e eu acho que é o filme de quase 3 horas que eu menos senti as horas, sabe? Sabe quando você tá ali, e tá curtindo, tá se divertindo, tá se informando, tá achando interessante, ótimas atuações, fotografia belíssima, o design de produção parece que foi filmado em 1977, porque é perfeito em todos os detalhes, não tem um quê pra falar. Então, assim, cara, assista que você vai gostar. 5 estrelinhas no Letterboxd e vou dar um coraçãozinho também, porque eu gostei muito mesmo. Então assistam e me falam o que vocês acharam, ok? Até o próximo vídeo. Beijos, vamos torcer para Wagner Kleber e o Agente Secreto na temporada de premiações 2026, que teremos a cobertura aqui no canal de novo. Beijos, tchau!